Vamos começar. A nossa live de hoje, então, a intenção é abrir espaço para que vocês possam fazer perguntas a respeito de alterações emocionais materna, tá? Então, em geral, uma live, né, é uma aula, só que essa aula eu vou dar a partir da pergunta de vocês. Vânia, vamos lá. As mulheres ainda resistem em buscar ajuda emocional na gestação? Sim, Vânia, ainda resistem. Elas sentem receio de falar a respeito de não tá tudo bem com a gestação. Porque mulheres que estão felizes com a gestação, que está tudo bem, elas não procuram o nosso serviço. Ninguém sai de casa para buscar um atendimento, uma consulta, para falar, nossa, eu tô tão feliz que eu vim aqui te contar que eu tô feliz, tá? Então, essas mulheres, na realidade, elas estão ou passando realmente por uma alteração emocional significativa que muitas vezes vai contra as crenças dela relacionadas ao período de gravidez, de gestação. Porque o que é que, em geral, as pessoas acreditam? Que quando a mulher engravida, ela tá super feliz, né? Que é um dos melhores momentos da vida dela. Que toda mulher quer ser mãe, deseja ser mãe, sonha ser mãe. Então, o que acontece, por exemplo, quando alguém diz para vocês assim, estou grávido? Em geral, as pessoas falam parabéns, né? E então, isso tudo faz com que as mulheres elas sintam assim medo de falar a respeito dos seus sentimentos, medo de buscar um profissional e falar, porque muitas vezes elas têm medo de ser discriminada, elas têm medo do profissional não entender o que elas estão sentindo, elas se sentem envergonhadas de sentir o que estão sentindo. Então, por isso, muitas vezes, elas também não procuram o nosso serviço. O que é o nosso papel, então? Divulgar para essas mulheres, né, a importância de se fazer aí a ação emocional no período gestacional, que é comum, isso tem que ficar assim claro para elas não se sentirem a última bolachinha do pacote. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma gestante que estava desesperada, achando que era só ela, né, que estava triste com a gestação, né? Então, assim, a gente dá para essa população a informação de que elas não são as únicas pessoas que estão aí se sentindo ansiosas, muitas vezes triste com a situação, tá? Então, eu espero ter respondido a sua questão, ok? A Natália. Depois de quanto tempo os sinais hormonais voltam ao normal após o parto? Natália, no pós-parto é 6 meses, tá? É o período que tem para que o organismo ele faça o que a gente chama de homeostase, ou seja, voltar ao estado pré-gravídico, como que eram os hormônios, o organismo dessa mulher antes de engravidar. Então, leva cerca de 6 meses. Mas o pico mesmo é nos 3 primeiros meses, tá? Os 40 a 45 dias após o parto é o pico em que acontece, inclusive, várias alterações emocionais significativas e algumas até graves, como a psicose, por exemplo, tá? Mas passado de 6 meses não tem mais. Aí continua assim a psicologia chamando de puerpério, tá? Mas aí já é um puerpério de organização psicológica e não de uma organização hormonal fisiológica, tá? Deixa eu ver quem mais fez pergunta aqui. A Natália, depois de quanto tempo eu respondi? Gabriela. Vamos ver se isso é uma pergunta mesmo. Eu estou fora do país há 2 anos, passei por 2 partos sozinha, só com meu esposo, longe da minha mãe. Meu primeiro filho, tive muita dificuldade com a amamentação e me senti muito culpada por isso. Logo depois, meu filho teve alergia à proteína do leite e de vaca. Certo, Gabriela, deve ter sido uma situação bem difícil para você, né? Sem ter rede de apoio. A rede de apoio, ela é muito importante e é fator de proteção para evitar o adoecimento mental
no pós-parto. Então, ter parentes próximos, amigos próximos, pessoas que a gente possa contar é muito importante. Que bom que você tinha o seu parceiro, né? Que pôde, né, nesse momento aí. Mas a rede de apoio realmente ela é muito importante, ela é um fator protetivo, sim. A dificuldade na amamentação, ela é comum, Gabriela, tá? Muitas mulheres têm muitas fantasias, imaginam, né, idealizam muito esse momento da amamentação, né, como um momento sublime, mágico, e era para ser mesmo um momento de vinculação, mas acontece assim que não é algo estranho, mas sim é algo comum, né? Algumas mulheres terem dificuldade aí na amamentação, tá? Dói muito. Às vezes a própria pegada do bebê, né? Tem que fazer umas massagens certas para abrir, né, a arcada dentária do bebê, para ele poder fazer a sucção de forma certa. Isso também pode, né, prejudicar. Então, são várias coisas, né, que podem influenciar aí numa dificuldade para a amamentação, tá? Eu não entendi necessariamente o que você sentiu culpa, tá? Será que é culpa ou você se sentiu chateada de não ter realizado as suas expectativas, tá? Mas pode ser culpa também, é que eu não consegui entender aí a culpa no contexto que você colocou, tá? Deixa eu ver aqui mais que você falou. Logo depois, o meu filho teve alergia à proteína do leite e de vaca. Gabriela, você sabe que isso tem sido muito comum, viu? Eu tô achando muito estranho, porque até a década de 90, mais ou menos, as crianças eram raras aquelas que tinham alergia à proteína do leite da vaca, muito raras, né? Não era. E de, não sei, menos de 10 anos para cá, isso começou a aumentar de uma forma muito significativa. É muita criança. E assim, por que eu acho isso estranho? Porque nós somos mamíferos. Como seres mamíferos começam a desenvolver, né, alergia à proteína do leite da vaca? Eu não sei se a ciência está fazendo realmente um serviço adequado, se eles estão apenas suspeitando e não sabem o que dizer e falam isso. Eu não sou médica, infelizmente, né? Não tenho ainda como estar falando com propriedade a respeito disso, mas isso me causa muito estranhamento, porque aumentou muito o número de crianças com esses diagnósticos de alergia do leite, ok? Não sei se vocês se recordam ou se vocês até mesmo sabem, mas na década de 80, muitas e muitas crianças foram diagnosticadas com disritmia cerebral. Eu mesma fui uma criança dessas e tinha que tomar um remédio super forte chamado Depaquene. Anos depois, descobriram que o eletroencefalograma ele estava dando resultados errados e milhões de crianças que foram diagnosticadas com disritmia cerebral na realidade não tinham nada e sim era a forma que o aparelho fazia essa medição. Então talvez possa estar acontecendo alguma coisa semelhante agora, Gabriela, mas é importante a gente estar cuidando, fazendo, seguindo as orientações, tá? Vânia, legal, consegui responder a sua pergunta. Vamos ver quem mais. A Gabriela, ainda tenho esse sentimento de culpa por não ter conseguido amamentar. Certo, Gabriela. Bom, na realidade, você tentou amamentar, né? Você fez o que foi possível e, de repente, você não conseguiu atender aí as suas expectativas, né? Como você queria, né, também aí apresentou depois essa intolerância à lactose. O que eu sugiro você a fazer é procurar nesse momento um psicólogo, tá? Você está fora do país, eu não sei se aí tem psicólogo perinatal, provavelmente não, mas um psicólogo para conversar sobre essas questões seria adequado, importante para você poder entender de onde vem essa culpa também, né? Como se instalou essa culpa, por que ela se instalou aí, tá bom, Gabriela? Fica aí esse conselho para você. Vamos ver aqui. Fernanda, numa situação de aborto, quanto tempo leva para os hormônios voltarem? Mesmo tempo? Uma situação de aborto também, tá? Vai depender muito. A gente tem aborto no primeiro trimestre, segundo trimestre e até terceiro
tá? Tem bebês que infelizmente morrem muito próximos de nascer, com 2 semanas antes de nascer, né? Tem mortes súbitas, por exemplo, tá? Então, sim, o tempo de reorganização dos hormônios é no máximo 6 meses, tá? Então, fica aí um mês, 45 dias, sendo o pico, tá? E depois ele vai se reorganizando aí de forma mais lenta, gradual, mas até no máximo 6 meses, tá bom, Fernanda? Mesmo em caso de aborto. Quem mais? Nelson. No caso da dificuldade da amamentação, seria indicado encaminhar para uma fono? Olha, Nelson, você pode estar encaminhando para bancos de leite. As cidades, em geral, elas têm banco de leite. Existem também dentistas especialistas nessa área, tá? Então, aqui, pelo menos na minha cidade, eu moro na cidade de Bauru, interior de São Paulo. O encaminhamento é para dentista. E é uma dentista que atende no banco de leite, tá certo? Daqui da minha cidade. Tem bastante dentistas agora com especialização em bebês, tá? Então, de repente, se você mora numa cidade aí de médio porte, né, você consiga fazer aí um contato com alguma dentista de bebês, porque é uma área, uma especialização que cresceu bastante no Brasil, tá bom? Então, é dentista. Gabriela, sim, o pediatra dele falou que ele pode ter herdado isso porque eu tenho, e tenho várias pessoas em minha família que tem. Então aí já é uma história diferente, né, Gabriela? Sim, aí pode ser genético, hereditário, realmente, aí sim, né? Tem essa diferenciação. Sandra, em relação à escolha da via do parto, vaginal ou cesárea, acredito que muitas mulheres idealizam um tipo de parto. Essa é uma questão muito delicada, mas sabemos que atualmente o poder hegemônico influencia muito. Como nós poderíamos acompanhar essa questão da gestante? Ótima pergunta, Sandra. Então é o seguinte, entre parto normal e até escreveu nem normal, né? Escreveu vaginal mesmo aqui, né? Ou cesárea, a gente tem que pensar assim, o parto normal, ele sempre é o melhor para a mulher e para o bebê, ok? Em níveis fisiológicos, tá certo? Então, para a saúde da mulher, para a saúde do bebê, o melhor que se tem é o natural para uma série de coisas que não dá para ficar falando tudo agora aqui, porque são muitas coisas mesmo, tá? Agora, a questão da cesárea, a gente sabe que no nosso país, o que vem acontecendo? Uma epidemia de cesáreas. As mulheres estão muitas vezes fazendo o seu pré-natal obstétrico e no início elas têm o desejo forte de fazer um parto normal, mas quando chegam ao final do pré-natal obstétrico, muda o seu desejo, ela deseja uma cesárea. E pesquisas mostram que o pré-natal psicológico, ele mingua o desejo da mulher com coisas bem sutis, como, por exemplo, se você conseguir, né, aí você vai ter um parto normal. Ou, nossa, como você é corajosa, hein? Parabéns! Então, frases bem sutis vão colocando uma mensagem subliminar, né? Que essas mulheres não são capazes de conseguir parir de forma normal e muitas vezes, então, acabam sendo induzidas para uma cesárea. Mas, o que interessa para nós, tá? Analisar as condições psicológicas da gestante. Tem gestante que ela tem total condição psicológica para um parto normal, mas tem gestantes que não têm condição psicológica nenhuma para um parto normal, ok? Então, a gente tem que fazer essa avaliação. E como a gente vai ter que fazer essa avaliação? Primeiro, saber se essa mulher tem informação suficiente ou se a informação que ela tem é que parto normal dói muito e cesárea corta e pronto, né? Então, às vezes, ela não tem informação, ok? Às vezes, é muito limitada a informação que ela tem. Ela não tem informação de verdade a ponto dela poder ser empoderada para uma escolha.
A partir do momento que nós empoderamos essa mulher, tá? A respeito do que é parto normal, o que é parto vaginal, o que é parto cesariano, o que é a cirurgia cesariana, a partir do momento que a gente deixa bem claro isso para ela, é ela quem vai fazer a sua decisão. Se a decisão dela for por uma cesárea, tem que ser respeitado. Nós não podemos, né, de forma nenhuma, incutir nessa mulher, né, o que ela tem que fazer. A gente não tem que dizer o que ninguém tem que fazer, né? Quem vai decidir o que é melhor para si mesmo, para o seu corpo, é a pessoa, tá? Mas vamos lá, se a gente pega, de repente, uma mulher que ela tem todas as condições fisiológicas, né, de ter um parto normal, tá? Tudo tranquilo durante a gestação, digamos assim, da parte fisiológica, mas psicológica, zero. É uma mulher, por exemplo, que tem um transtorno de ansiedade e ela morre de medo do parto, por exemplo. Gente, se essa mulher morre de medo do parto, não adianta tentar fazer um parto normal nela, ainda mais se ela tá com medo do parto normal, porque ela vai ter um surto ali na hora. E pior ainda, periga que tem um surto grave e até psicótico. Tá? Então, não. Nesse caso, a indicação é psicológica, não é nem obstétrica. É uma indicação psicológica para cesárea nesses casos. Tá bom? Espero ter respondido aí para você, então, Sandra. Deixa eu ver a Fabiana agora aqui. Quais as principais demandas quando se trabalha com gestantes em grupo? Olha, em geral, quando a gente vai trabalhar com as gestantes em grupo, é mais no sentido de pré-natal psicológico mesmo, tá? É mais no sentido de você poder mostrar para elas o quanto que a ambivalência comum é normal, né? Porque muitas acham que está acontecendo só com elas, que aquela ideia de passar, que passa pela cabeça, tipo, será que esse era o momento mesmo? Acho que eu não queria estar grávida. Coisas assim, digamos assim, lado negativo de estar grávida, né? Ou lado negativo de se saber que será mãe. Então, são temas importantes a ser trabalhados e é muito interessante que vai dando um alívio muito grande, né, na angústia dessas mulheres, quando elas conseguem perceber que elas não estão sozinhas, né, que não são só elas que sentem, né, todos esses medos, angústias, ambivalência, que isso é comum e as demais também, tá? Grupos psicoterapêuticos com gestantes, eles têm que ser homogêneos, tá bom? Então, você vai fazer um grupo, tem que ser só de gestantes no primeiro, ou só no segundo, ou só no terceiro trimestre, tem que ser em torno de um mesmo tema, ou é só as mudanças corporais, ou é só sexualidade, ou é só não tô feliz com o sexo do bebê, sei lá, tá? A gente faz grupos homogêneos, então cada uma tem uma característica bem diferente. Mas, em geral, os grupos que eu trabalho são grupos de pré-natal e não de psicoterapia, tá bom? Gabriela, bom, depois do meu primeiro filho, tive um aborto espontâneo, foi muito difícil também, e depois de um mês acabei engravidando novamente. Eu senti muito medo, tinha muitos pesadelos, que estava passando por tudo aquilo de novo. No começo eu queria aceitar muita gravidez, mas com o tempo passou. Toda aquela confusão que sentia em minha cabeça. Estava esperando minha mãe no final da gravidez, ela não conseguiu vir. Resumindo, eu tive e estou cuidando de 2 bebês sozinha. Tem horas que acho que vou ficar louca e não vou conseguir, porque o meu filho mais velho, de 1 ano e meio, comecei a sentir muitos ciúmes do mais novo. Às vezes me sinto culpada porque acho que não estou dando muita atenção para o mais velho, mas também me sinto culpada por também não estar pegando tanto mais no colo. Estou muito confusa com tudo isso, muitas coisas. Às vezes acho que não estou sendo uma boa mãe, mas sempre tento dar o meu melhor. Então, se você está sempre tentando dar o seu melhor, quer dizer que você é uma boa mãe? Sim, né? Não existe mãe perfeita. Tem um livro chamado Elogio às Mães Más, tá? O que são as mães más? São as mães boas, são todas as mães e que têm as mesmas dificuldades que você, tá certo? Não as mesmas exatamente, mas cada mãe tem uma dificuldade, cada mãe se sente culpada por um motivo muito específico, tá? Então,
esse sentimento de você querer dar mais já mostra aí o quanto que você gosta, se esforça, você tá aqui nessa live, né? Você tá participando, você tá buscando, tudo isso já mostra o quanto que você é uma mãezona. Não dá para ser Mulher Maravilha, não dá para ser a melhor mãe do mundo, e é melhor que nem seja, deve ser um saco ter a melhor mãe do mundo, tá? Deve ser um saco, né? Então, assim, é muito bom que você seja uma mãe comum, como todas as outras. Não existe, né? A mãe perfeita, ela só existe aqui, ó, na fantasia, tá certo? Nós precisamos de mães verdadeiras, mulheres, né? Hoje em dia, as mães, elas estão meio que endeusando os seus bebês, as suas crianças, né? Essas crianças, elas viraram o centro da atenção, e a mulher, ela se nega enquanto mulher, se nega enquanto esposa, se nega enquanto profissional, se nega enquanto pessoa, anula toda a sua identidade e assume só a identidade de mãe. Nós não precisamos, né, de mulheres que se neguem assim. As crianças precisam de mães que possam amar, né, sim, os filhos, mas que também possam ter outras coisas na vida além dos filhos, tá? Então, assim, vou te aconselhar de novo, tentar buscar uma ajuda psicológica aí para você trabalhar com essas suas culpas, ok? Para que possa você ter um alívio aí. Seria muito importante você buscar esse psicólogo, então, para você poder trabalhar um pouco mais quais são aí o que está envolvido por trás disso, tá certo? Fernanda, como incluir os pais que não se sentem incluídos, participativos na vida da gestante ou no pós-parto? Os pais que se sentem incluídos? Peraí, deixa eu ler de novo. Como incluir os pais que não se sentem incluídos? Ok. Bom, de todas as formas, a começar é que esses homens, né, hoje, graças a Deus, né, estão cada vez mais querendo ser incluídos nesse mundo da maternidade e assumir de fato a paternidade. Porque até o começo do século passado, os pais, eles eram provedores, né? Então, tinha o filho, mas não paternava, digamos assim, né? A forma dele mostrar ali a sua paternidade era financeiramente. E hoje a gente tem pais que estão super envolvidos com a gestação, né? Alguns sentem até sintomas, né, de gravidez. Fazem questão de estar na hora do parto com a mulher, ver o filho, namorar o filho, pegar o filho assim que nasce, né? Fazem questão de participar das consultas médicas, levar o bebê no pediatra, participar das reuniões escolares, e isso é muito bom, tá? Como que a gente faz para incluir? Deixando, né? A gente tem que permitir. Aquela história de, isso é coisa de mulher, não pode, né? Esquece isso, não se deve fazer isso, porque cuidar de bebê não é coisa de mulher, é coisa de homem e de mulher, porque são pais e mães, é a parentalidade, né? Limpar a casa não é coisa de mulher, é coisa de homem e de mulher, é coisa de pessoa, de gente, né? De quem existe, de quem tá vivo, né? Então, não existe tarefas de homem, tarefas de mulher, né? Então, assim, quanto mais você permitir que esse homem participe, melhor, e a gente orienta. Eu, quando eu faço os atendimentos, muitas vezes eu chamo o pai também, tá? Então, vai a cliente e eu peço para uma sessão, e o homem também, para que eu possa fazer também uma avaliação desse homem. Eles ficam assim, regalam o olho, tipo assim, nossa, eu fui chamado, né? Que legal, não sei o quê. Então é interessante, tá? Incluir mesmo, deixando participar de tudo. Eles podem e devem participar de tudo, tá? Espero ter respondido aí, Fernanda. Sandra agradeceu. Mas e quando a mulher não dá o espaço ao pai? Cabe atender os dois juntos? Se ela não está dando espaço ao pai, não tem como você atender junto, porque você vai causar um conflito aí. Ela provavelmente vai deixar de ir para o seu consultório, tá? O que você pode fazer é tentar atender separados, ou então, inicialmente, conversar com ela, explicando da importância da participação do pai, ou entender o porquê que ela não quer
esse homem participando, tá? Então é muito subjetivo isso, Fernanda. Cada mulher tem um motivo. Às vezes o filho não é desse homem, por isso que ela não quer que ele frequente, não quer que ele se sinta responsável por essa criança que não é dele. Pode ser que ela foi criada de forma a achar que os homens são irresponsáveis, incompetentes para cuidar de um bebê, e por isso ela deseja fazer isso sozinha. Pode ser tanta coisa, Fernanda, não existe como te dar uma única resposta. Depende da subjetividade, da história de vida dessa mulher. Então, você vai precisar conhecer a história de vida dessa mulher, entender o porquê. E se de repente for algo mais fácil, então aí você vai mostrar para ela a importância, né? De se ter o homem junto, ajudando, faz ela refletir, olha, na hora que o bebê nascer, quem que vai te ajudar a lavar a louça? Quem que vai te ajudar a cuidar da casa, por exemplo? Coisas assim, para que ela possa pensar como que vai ser a noite, sabe? Coisas que façam ela refletir que ela vai precisar de ajuda, né? Que ela não é super mulher, não é a maravilha, não dá para ela fazer tudo sozinha, ela vai precisar de ajuda, tá bom? Coisas assim mais sutis, tá certo, Fernanda? Espero ter ajudado, minha querida. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Tô adorando essa live, perguntas muito boas. Então é isso, pessoal. Vi que não tem mais perguntas, estamos encerrando a nossa live de hoje. Fico muito feliz, né, com a presença de vocês, a participação de vocês. Espero poder contribuir com a formação de vocês nessa área, tá? Vânia, agradeço, Rafaela, pela oportunidade. Gratidão, Vânia. Juliana, amei ter a oportunidade de ouvir e continuar aprendendo. Ô, Ju, valeu, obrigada, viu? Fico muito feliz, gente, de estar podendo contribuir aí com essa área. Fico muito feliz, né, que o canal está crescendo, a página no Facebook está crescendo. Por falar nisso, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva lá. É muito importante ter um número legal de inscritos, um número legal de curtidas para o crescimento do canal, tá certo? Para divulgação e etc. Então, quando vocês assistem lá as pessoas no YouTube falando, clica aí, compartilha, dá um joinha, é porque realmente é importante isso, tá certo? Então, ó, eu aqui também pedindo, entra lá no YouTube, faz o seu cadastro, clica no sininho, deixa seus comentários e curtidas lá, que isso é muito importante, tá? E, além de tudo, é tudo gratuito e eu faço com muito amor e carinho para todos vocês, para que essa área possa crescer no nosso país e a gente finalmente poder começar a exigir políticas públicas de saúde nessa área, não só na clínica particular, que é só uma camada da população que tem acesso, né, que é aquela que consegue pagar pelo serviço, mas também a maior camada da população que não tem condições de pagar por esse serviço possam ser contemplados também, né, no atendimento público de saúde. Fabiana, já acompanha o canal, é maravilhoso. Aê, Fabiana, gratidão. É isso aí, então, pessoal, gratidão, um beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau.